A narrativa que é vendida lá fora, pelo menos pelos sites de notícia, é de que a maior parte dos investidores estão começando a comprar tesouro direto americano de longo prazo, já esperando uma recessão até o final de 2024. Então a gente comenta sobre essa recessão, a gente comenta sobre a viabilidade, a possibilidade dessa recessão há bastante tempo. E essa recessão ela pode ocorrer principalmente quando acontecer o pivô do Fed, né? Quando o Fed começa a fixar para a taxa de juros e começa a reduzir a taxa de juros. Em um primeiro momento, os bancos sentem muito o impacto disso. Então, a gente tem, num primeiro momento, com a inversão da curva de juros, o pivô do Fed, né, a taxa de juros começando a cair. Quando ela começa a cair, o mercado reage muito mal. Geralmente reage com queda porque as empresas com mais dinheiro sofrem. Quais são as empresas com mais dinheiro? São as big techs? Não, as empresas com mais dinheiro são os bancos. Então os bancos eles acostumados a cobrar um juro elevado de 5%, 5,5% ao ano, ele vai ter que cobrar menos. Então o primeiro que é afetado, o lucro que é afetado, e aí acontece que os bancos começam a vender ações, né? Começam a vender criptomoedas, ações. Então eles começam a sair do mercado mais volátil para compensar a redução da taxa de juros, que é nada mais do que a venda de crédito futuro, que é a forma como um banco ganha dinheiro. Então o banco ganha dinheiro oferecendo um crédito futuro de um dinheiro que ainda não existe, né? Uma promessa de dívida que a pessoa cria e aí ela tem que trabalhar muito para ficar pagando aquele alto empréstimo, né? Então, basicamente, nós temos o risco, sim, de recessão ainda para acontecer. A inflação não está controlada. Nós temos gás natural e o preço do petróleo voltando a subir e reverteram já de tendência semanal, tá? Então, basicamente, é o seguinte. Nós temos agora a chance de ver o dólar no semanal romper e voltar a uma tendência de alta semanal no momento em que ele rompeu os 103 pontos. No momento em que ele romper 103 pontos, Bitcoin e altcoins vão derreter, tá? E qual a força do derretimento? Eu acho que Bitcoin vai bater nos $24.500 no curto prazo. E eu especulo, sim, né, na possibilidade de queda essa semana. Por quê? Porque finalmente voltamos a ter um grande volume no VIX. E quando nós temos um ensaio de uma formação de fundo no VIX, ele vai querer fazer isso daqui, ó. Na volatilidade, né? E toda vez que ele faz essa explosão, o mercado vai numa direção muito forte. No caso, na minha maior probabilidade, baixa, tá? Então, no caso, é a probabilidade fortíssima de baixa ao longo dessa semana e da próxima semana, ou seja, durante agosto. Inclusive, eu acredito que Bitcoin pode cair 20% em agosto. Tá? 20% é a minha projeção de queda para agosto para Bitcoin. Certo? Então é o seguinte, ele está fazendo topos e fundos ascendentes ainda, ele está em tendência de alta semanal, só que ele perdeu a média 8 semanal, perdeu a média 14 semanal, perdeu a média de 200 dias. Então ele está perdendo algumas médias. E o principal alvo do Bitcoin hoje é os 25.500 aqui, ó. Mas ele geralmente estoura um pouquinho abaixo. Ele vem aqui, ó, 24, ele vai liquidar esses apostadores de alta aqui, ó, dos 24.500. Então, se tiver alguém com ordem aberta, apostando na alta do Bitcoin, com o liquidation price abaixo de 24.500, cara, você vai ser liquidado. Então, eu fecharia as posições. Mesmo quem aposta aí no rompimento de alta, eu acho que o risco está muito elevado, porque, na minha opinião, isso aqui é um enfraquecimento de uma tendência de alta semestral. E agora nós vamos, na minha visão, ter uma reversão de tendência semanal que lentamente vai levar o preço, ou lentamente ou rapidamente, não sabemos se vai cair rápido, se vai cair devagar, mas eu especulo que vai ser lento, igual 2019, e a gente pode retestar os fundos anteriores, né? Podendo chegar até os $12.000, sendo o $12.000 no caso de confirmação de recessão, tá? Então, $12.000, que é aquele topo que nunca foi testado como suporte, ele está em aberto ainda. Então, por isso que eu acredito que o Bitcoin, até o final do ano, em dezembro, ele possa voltar a valer 12.500 uma última vez, principalmente se tiver uma queda muito forte e inesperada pelo mercado, certo? Então, meu price action continua a mesma coisa, aqui chegando a 20 mil, já está um fundo bem interessante,
12 mil, melhor ainda, né? E aí tem que aproveitar esse período para comprar e estocar o máximo de Bitcoin possível, porque nunca mais ele vai chegar nesse patamar de preço. Se ele chegar ainda, né? Se ele chegar. Bull market, a chance, na minha opinião, é zero. Nós temos ainda a remoção de dólares da economia. Nós temos agora a maior parte dos investidores americanos querendo comprar títulos de longo prazo. Quando esses americanos gostam de comprar títulos de longo prazo, nós temos ainda o risco do dólar se valorizar mais por um período um pouco maior de tempo. E aí nós vamos ter problemas, tá? Mercados voláteis tendem a derreter violentamente, tanto S&P 500 quanto Nasdaq. E aí eu digo derreter assim, cara, é uma retração normal, né? Não é aquela derretida tão poderosa assim, mas é uma derretida normal que assusta muita gente, principalmente os iniciantes. E aí, basicamente, nós temos que lançar a mão da FIBO, né? E onde é que o preço ele tende a se segurar no primeiro momento? No S&P 500, ações americanas 4.100, 4 mil dólares e 3.800. Então nós temos o seguinte, ó, nós temos basicamente a região aqui, ó, de interesse comprador novamente vai ser essa região aqui, sendo a principal região compradora em caso de recessão, 3.200. Né? Em caso de um derretimento muito forte, que o BTC fosse a 12 mil dólares, nós teremos que ver o S&P 500 chegar nessa região. Acredito nisso? Não. Eu acredito que pela puxada que deu e pelo tempo que precisaria ter de derretimento, só se fosse derreter muito rápido. Tipo, em 3 meses tivesse que derreter já na região 68 de Fibo. Mas o que eu acho mais normal de acontecer é realmente a gente ter uma semana ainda lateral no mercado tradicional e vir buscar no máximo a média de 200 semanas. Tá? Então, eu acho que a média de 200 semanas vai ser o nosso principal suporte no mercado tradicional. Por quê? Porque conforme a minha tese, né, a gente vai entrar numa fase de igual 2019, acumulação lateral para o preço continuar subindo. Tá? Então é uma acumulação lateral, é um ano lateral, né? E como ele vai... eu não sei como é que o mercado vai se comportar se os Estados Unidos admitir recessão em algum momento, então não sei realmente como é que vai ser. Mas não acredito no apocalipse, eu acredito mais numa queda branda, uma queda até a região realmente aí dos 4 mil pontos no S&P 500, que um semestre pode acontecer, né? Lateralização em 2024 e final de 2024, alta infinita, ou metade de 2024, né? Logo depois do halving, alta infinita. Então, por enquanto, a acumulação lateral é a tese de investimentos que eu acredito. Então, fechamos o semestre em alta. Um semestre não. Um semestre meu ovo, né? Fechamos 9 meses em alta no S&P 500 e agora podemos retrair 6 meses. Ou a 9 meses, né? Pode repetir o padrão de 9 meses de queda, só que com uma queda mais branda. E vamos ver como é que vai ser, tá? A questão toda eu vou esperar então agora a decisão do mercado no curto prazo, porque eu não espero altas agora. Com esses padrões essas divergências no semanal, cara, não tem como eu lutar contra isso, né? Não vou tentar reinventar a roda. Tem gente que acredita nessa tese de que ele vai romper só aqui para buscar os apostadores de baixa primeiro, antes de inverter. Eu já acho improvável por conta do gráfico do total do tamanho de criptomoedas, que já está perdendo dinheiro, já formou topo e já está fazendo a confirmação da perda da média de 200 semanas, que é essa daqui. Tá? Então, acho improvável um movimento de alta agora no total do tamanho do mercado de criptomoedas. Nós temos uma convergência de baixa. Nós temos RSI apontando para baixo novamente, média dourada do RSI apontando para baixo também. Então, acho que agora as altcoins elas vão sangrar bastante ainda. Uns 50% nas altcoins e 20% no Bitcoin ao longo desse segundo semestre, tá? Eu vou só pegar o BTC e vamos colocar aqui, puxar uma régua. Daqui até aqui, ó, até aqui já dá, ó, até a média dourada 12% de queda no BTC no curto prazo, que é o que eu acredito que vai acontecer. Se ele subir, ele vai entregar no máximo 10% de alta,
tá? Aqui vai 32.200, né? Mas aqui no caso, como eu tô achando que ele vai liquidar os apostadores de alta, eu acho que ele vai cair a uns 15% nesse primeiro momento, segurar, e depois com o tempo ele pode completar nesse mês aí nesse mês de agosto, uma queda de 20%, tá? Então, uma queda de 20% seria mais ou menos $23.000 e 23.600, ou um pouco menos, né? 24.500 é o valor ouro aí que eu acho que ele vai cair no máximo esse mês, tá? Eu acho que é difícil ele passar de uma queda maior que 20%. Por quê? Porque é onde ele vai buscar liquidez. Aqui, quando ele chegar, vai ter muita gente fechando a operação e vai entrar comprado, vai segurar um pouco aqui. Aí, mês de setembro, abre um mês doji e depois queda infinita de novo. Tá? Então, basicamente, agora, no primeiro momento, eu acho que nós vamos ter queda em agosto.